Bom dia! Hoje vamos falar sobre potenciação. Aqui nós temos o que nós chamamos de potência. Então, a elevado a x é uma potência. Esse número aqui no expoente é o valor x. Então, todo valor que estiver aqui é chamado de expoente. E esse número maior é a base. Então, como que funciona uma potenciação? Você tem a base, por exemplo, aqui que é A, ela deve ser repetida x vezes. Por exemplo, A vezes A vezes A. Isso aqui multiplicado x vezes é a mesma coisa de escrever A elevado a x. Então, vamos supor aqui, na letra A, nós tenhamos 2 elevado à terceira. O que significa 2 à terceira? Você vai repetir a base 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2. E aí, multiplica os três valores. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, o valor dessa potência aqui vale 8. Bom, e se nós tivermos, por exemplo, uma fração? Digamos, meio elevado à quarta. Então, nós temos que fazer o seguinte. Vamos repetir meio uma vez, 2, aqui vamos colocar 3 vezes, 4 vezes, devido a esse expoente. Então, se eu multiplicar aqui 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, o resultado é 1. 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2 vai dar 16. Então, o cálculo de potência, a princípio, é muito simples. Para facilitar mais ainda, nós vamos utilizar as propriedades. E a primeira delas é essa. Se você tiver uma base elevado a um determinado valor, multiplicado pela mesma base elevado a um outro valor, então você faz o seguinte, conserva-se a base e soma os expoentes. Eu tenho m mais n. Então, digamos que eu tenha um caso em que a base vale 2, e aqui eu tenha 3, multiplicado por 2 elevado ao quadrado. Se quisermos reduzir a uma única base, então a gente conserva a base e soma os expoentes, que aqui é 3 e 2. Mas se quisermos dar um único resultado, um resultado final, nós podemos colocar 3 mais 2 é igual a 5, 2 elevado à quinta. Então, como 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 5 vezes, nós podemos escrever que o resultado é 32. Tudo bem? Vamos à segunda propriedade. Já que nós fizemos aqui a multiplicação, nos interessa calcular a elevado a m dividido por a elevado a n. Obviamente, esse a ele tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Então, nós vamos conservar a base e subtrair os expoentes. Então, vamos supor que eu tenho aqui na letra B uma base qualquer. Exemplo, 3 e um expoente 4. Aqui eu tenho 3 e um expoente 2. Como a base é a mesma, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes, ou seja, 4 menos 2. Como eu sei que 4 menos 2 é igual a 2, então isso aqui é 3 elevado ao quadrado. Facilita para mim, em alguns casos é interessante utilizar esse formato, então isso aqui eu digo que é 9, porque é 3 vezes 3, ok? Vamos à terceira propriedade. Vamos supor que nós tenhamos aqui a elevado a m, e toda essa potência nós estamos elevando a um outro expoente, que no caso aqui é n. O procedimento é o seguinte, isso aqui é uma potência de potência. Nós vamos conservar a base e multiplicar os expoentes. É fácil. Então, na letra C, por exemplo, se eu tiver 3 elevado à quinta e aqui ao quadrado, nós temos 5 vezes 2, 10, né? E aí você tem que dar o cálculo de 3 elevado à décima potência. Na verdade, vai dar 59.000
e 49. Essa potência é um pouco mais difícil, né? Justamente porque nós temos que multiplicar o 3 aqui 10 vezes. Tudo bem? Vamos à quarta propriedade. Suponha que nós tenhamos duas bases distintas, né? Digamos que eu tenha essa base B e aqui uma base A, e os dois estão elevados a m. Então, isso aqui nós podemos fazer uma propriedade que chamamos de distributiva. De tal forma que aqui nós podemos colocar B elevado a m vezes A elevado a m, tá? Percebe que é como se eu estivesse distribuindo isso aqui, ó. E se aqui tivesse um expoente, aí multiplica m vezes esse valor e m vezes esse outro valor. Então, vamos lá. Na letra D, como exemplo, escolher um número simples, por exemplo, 2 vezes 7, né? E aqui elevado ao quadrado. Eu vou fazer utilizando a propriedade, vou dar o resultado e depois vamos fazer separadamente para você perceber que o resultado é o mesmo. Então, se eu pegar esse número 2 e fazer a distributiva aqui, eu vou ter 2 elevado ao quadrado e 7 elevado ao quadrado. Bom, como 2 ao quadrado é 4 e 7 ao quadrado é 49, então nós temos que multiplicar 4 vezes 49. Qual é o resultado? Então, 4 vezes 49 vai dar 196. Tá? Então, se você perceber aqui, ó, uma outra forma de fazer seria 2 vezes 7, 14. Você coloca 14 elevado ao quadrado. E essa multiplicação é 14 vezes 14, que também vai dar 196. Então, veja que a propriedade funciona. Podemos identificar aqui a quinta propriedade. Digamos que eu tenha duas bases, né? E essas bases aqui estejam elevadas ao mesmo valor. Então, isso aqui vai ser o quê? Conserva a primeira base, eleva a m. E essa segunda base aqui também eleva a m. Com b diferente de zero. Então, aqui na letra E, vamos supor que tenhamos aqui 2 quintos elevado ao quadrado. Então, como é que você vai fazer? Esse 2 pode distribuir, tá? Então, vai ficar 2 ao quadrado e aqui 5 ao quadrado. Como 2 ao quadrado é 4, então eu escrevo 4 sobre 5 ao quadrado, 25, tá? Digamos que aqui já tem uma potência. Se fosse 2 elevado ao quadrado e aqui 5 elevado à terceira e tivesse elevado ao quadrado, então, esse 2, como ele vai distribuir, então fica potência de potência. Vai ficar, conserva a base aqui, faz 2 vezes 2, que é 4. Aqui nós conservamos o 5. E 2 vezes 3 é 6, aqui nós colocamos 6. Então, você precisa calcular o valor de 2 à quarta e o valor de 5 elevado à sexta. Então, 2 à quarta é 1, 2, 3, 4. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 2, 4, aqui vai dar 8 e 16. E aí você tem que multiplicar, vai ficar um pouco mais complicado. 15.625. Vamos fazer mais duas propriedades? Então, por exemplo, se nós tivermos, digamos, um número, né, elevado a um expoente negativo. Digamos que esse n aqui seja um número natural. Então, aqui aparece um sinal negativo. Então, isso aqui é a mesma coisa de você escrever 1 sobre a elevado a n. Tá certo? Então, nós vamos utilizar essa propriedade. Digamos que eu tenha na letra G, vamos supor 3 elevado a menos 2, e eu preciso dar o resultado disso. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que colocar esse número 1 aqui, vai conservar. E essa base, ela vem para o denominador com sinal invertido. Então, fica 3 ao quadrado. Então, você vai fazer 1 e 3 ao quadrado, 9. Olha, é fácil, né? Vou pegar um outro exemplo aqui para ficar bem claro. Tem que tomar cuidado. Então, na verdade, como a base é menos 3, então sempre vai ser 1 dividido pela base, que é menos 3. Né? Aí você troca o sinal só disso aqui, que é 2. Entendeu? Então, o único sinal trocado é do expoente. Então, vai ficar 1 sobre. Mas como aqui é menos 3 ao quadrado, que é a mesma coisa de menos 3 vezes menos 3, então isso aqui vai continuar dando um nono.
Mas tomem cuidado. Se aqui for ímpar o expoente, se aqui fosse menos 3, aí aqui ia dar negativo, tá? Para finalizar, vamos para a sétima propriedade, que na verdade é parecida com a sexta, mas digamos que eu tenho aqui A sobre B, né? E aqui um sinal negativo. Então, para que ele fique positivo, para que você elimine esse sinal, você tem que inverter as bases. Então, vai ficar B sobre A, e aí o sinal aqui vai ficar positivo. Então, você resolve. Digamos que eu tenha 3 sobre 4, né? E aqui seja invertido o sinal, digamos, menos 3. Então, qual é o valor dessa potência? Então, eu tenho que eliminar esse sinal invertendo a base. Vai ficar 4 dividido por 3. Então, aqui vai ser 3. Percebe que o sinal aqui ficou positivo, mas a base ficou invertida? E aí, para resolver isso aqui, utiliza o mesmo processo, né, anterior que nós já vimos, que é 4 elevado ao cubo, esse 3 vem para cá, e aqui também. Então, vai ficar 3 elevado ao cubo. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. E aí fechamos por aqui as nossas propriedades.